e será usado em tribunal contra vocês mesmos. Oi? Então, vamos lá. Então, nós vamos conversar hoje, como eu estava dizendo, sobre semicondutores, tá? Eu vou apresentar para vocês alguns semicondutores e vou dizer o que eles fazem no circuito elétrico, né? Qual que é a função deles, tá certo? Então, para a gente falar de semicondutor, é muito importante, né, a gente lembrar que a matéria, né, nós já sabemos hoje que a matéria ela é constituída por átomos, né? E essa imagem que está aí, que é a tabela periódica, representa, né? Eu acho que a gente pode dizer que é o ápice, né, do conhecimento humano com relação ao mundo atômico, né? Gustavo Dmitri Mendeleev, quando ele criou essa organização dos elementos químicos em uma tabela, né, que é a tabela periódica, eu acho que ele deu um dos grandes saltos, né, que a humanidade experimentou desde a Idade Média, né, desde o Iluminismo, desde a retomada da razão. Então, essa criação aí, né, do Gustavo Dmitri Mendeleev, a tabela periódica, é um trem fantástico. Eu adoro a tabela periódica e me encanto com ela. Bom, então, o que interessa, né? Nós já estudamos aí há muito tempo. A tabela periódica tinha uma divisão mais bacana que hoje, mas ainda funciona bem, né? Então, nós temos aqui uma região na tabela que é constituída pelos semimetais, né? Hoje em dia, na tabela mais moderna, a gente não tem mais os semimetais, nós temos os metais e os não metais. Mas tudo bem, continua valendo do mesmo jeito. Dentre estes antigos, né, semimetais, existem alguns que têm umas propriedades muito interessantes, né? Principalmente no tocante à condução de eletricidade, porque eles apresentam características que permitem classificá-los nem como condutores e nem como isolantes. Ou seja, eles não são condutores, mas também não são isolantes. E eu gostaria de lembrar a todo mundo, né, que um isolante, ele é isolante até um certo valor de diferença de potencial que a gente aplica nele. Porque a partir de um valor de diferença de potencial que a gente aplica nele, ele deixa de ser isolante e passa a ser um condutor. A gente chama os isolantes em eletricidade, a gente costuma chamá-los com um nome mais bonitinho, né? A gente chama de materiais dielétricos, tá? O dielétrico é aquele que não conduz eletricidade. Repito, até um certo valor de diferença de potencial, até uma certa voltagem. Porque a partir de uma certa voltagem ele se torna condutor. Um exemplo bacana desse efeito, né, é o ar, né? O ar atmosférico, ele consegue ser isolante até uma tensão elétrica, até uma diferença de potencial de aproximadamente 10.000 volts para cada centímetro de ar. Então, se você pegar dois fios condutores e colocá-los, um à distância do outro, essa distância de 1 centímetro, até 10.000 volts o ar é isolante. A partir de 10.000 volts, isso em condições normais, né, o ar passa a ser condutor, né? Então, você vê, por exemplo, quando acontece um raio. Quando acontece um raio, é porque o ar, ele se tornou condutor. Por que ele se tornou condutor? Porque a diferença de potencial entre a nuvem e o solo superou esses 10.000 volts por centímetro, ok? Então, quando esse valor é superado, o ar conduz. É o que acontece no raio. E é um negócio interessante, o Geraldinho já deve ter contado para vocês, que, em média, se você pegar uma nuvem que está a 2 quilômetros de altura, ou seja, 2.000 metros, portanto, 200.000 centímetros, 200.000 centímetros para tensões acima de 10.000 volts, né, a gente teria 2 milhões de volts. Então, se você tiver, né, a uma altura de 2 quilômetros de altura, uma nuvem, e a diferença de potencial entre ela e o solo
superar a casa dos 2 milhões de volts, nessa faixa aí, né? Nós vamos ter, desculpa, 2 milhões, não, 2 bilhões de volts, fiz uma conta errada aqui. Se passar de 2 bilhões de volts, o ar se torna condutor e aí acontece uma descarga elétrica, que é o raio. Bom, isso acontece com todo material. Então, se você pega um pedaço de borracha e põe na tomada, não dá choque. Mas se você submeter a borracha a uma diferença de potencial extremamente alta, ela conduz como se fosse um fio normalmente, tá? Bom, os semicondutores também têm propriedade dielétrica, ou seja, eles são isolantes, mas eles também são condutores. Existe aí, né, um comportamento muito bacana no semicondutor, que eu posso fazer o semicondutor ser isolante ou ser condutor quando eu quiser. Quem determina isso sou eu. Nenhum material tem essa capacidade, a não ser os semicondutores. Então, o semicondutor é aquele material que conduz quando eu quero e não conduz quando eu também quero. Tá ok? Bom, para a gente entender o semicondutor bonitinho, né, eu vou lembrar aqui um pouquinho de química. Química bem básica, bem elementar para todo mundo. Então, a gente sabe que os elétrons, quando nós temos um átomo, os elétrons se distribuem ao redor do átomo em regiões muito específicas. Essas regiões foram determinadas, né, por um cara chamado Niels Bohr, né, mais ou menos aí no início do século passado, nos 1900 e pouquinho. Né? O Niels Bohr, ele observou que existem regiões ao redor do átomo que o elétron tem muito pouca probabilidade de estar. E existem regiões onde essa probabilidade do elétron estar é muito grande. Essas regiões de alta probabilidade do elétron estar, ele chamou de níveis, tá? Ou camadas, ok? Então, os elétrons se distribuem em torno do átomo em níveis ou camadas. E esses níveis são, por sua vez, subdivididos em subcamadas ou subníveis, né? São subníveis eletrônicos, que a gente tem aqui embaixo, né? Alguns deles, né? Um S2, 2S2, 2P6 e assim por diante. Nós não vamos fazer distribuição eletrônica porque não é necessário, ok? Mas a gente precisa conhecer que existem níveis ao redor do átomo. Bom, esses níveis, eles estão ao redor do átomo e são distantes entre si, de tal forma que eles podem ser diferenciados, eles podem ser discernidos, eles podem ser detectados isoladamente. Eu consigo detectar um nível que está numa posição diferente do outro, que está numa posição diferente do outro, e assim por diante. Matematicamente, a gente pode determinar a posição dos níveis também por uma equação matemática que é chamada equação de Schrödinger, mas é para nível superior. Então, quem for fazer física está convidado a fazer física, todo mundo aí, né? Nós vamos encontrar aí para frente a equação de Schrödinger. Bom, quando a gente tem um metal, o que acontece? No metal, nós temos átomos extremamente próximos e extremamente organizados. Os átomos de um metal, eles assumem posições muito bem definidas, formando uma rede que a gente chama de rede cristalina. Uma das características dessa rede cristalina é que dá ao metal a sua durabilidade, porém, a sua resistência, porém, a facilidade dele ser maleável, né? Isso acontece por quê? Porque como os átomos são muito próximos, as ligações químicas existentes entre eles são muito intensas, muito fortes, tá certo? E isso faz os átomos terem, então, essa organização bem definida no interior do metal. Uma característica bacana é o seguinte, quando Bohr propôs a ideia de existência de níveis em torno dos átomos, o pessoal percebeu que existe um princípio na natureza que a gente chama de princípio de superposição. Quando eu tenho um átomo, os níveis de energia são discretos, a gente enxerga eles, a gente consegue detectá-los isoladamente. Se eu começo a associar átomos, o que acontece quando a gente liga átomos? Coloca conjuntos de átomos. A matemática mostrou para a gente que quando a gente coloca átomos juntos, os níveis, as camadas dos átomos, elas se sobrepõem, elas se superpõem. Ou seja, é como se os níveis
se somassem. E aí a gente vai tendo, por exemplo, se eu tenho um átomo, eu tenho níveis discretos. Se eu tenho dois átomos, eu passo a ter conjuntos de dois níveis associados, ou seja, superpostos. Se eu tenho um conjunto de três átomos, vou ter três níveis superpostos. Se eu for juntando cada vez mais átomo, eu vou superposicionando níveis, sobrepondo níveis, de tal forma que chega uma hora que eu não consigo mais enxergar os níveis de forma isolada. Os níveis se somam, a gente perde a identidade deles, e aí eles passam a compor o que a gente chama de banda, ok? Então, dentro de um átomo, os átomos estão tão ligados que os níveis se superpõem tanto que a gente perde a individualidade desses níveis e passamos a ter as bandas. Então, onde existia um nível, a gente passa a ter uma banda, ok? Então, a gente tem as bandas mais internas do átomo, que são aquelas menos energéticas, e temos as bandas mais externas do átomo, que são aquelas mais energéticas. Vocês aprenderam em química que existe um nível muito especial no átomo, que é aquele que participa das ligações químicas, né? É aquele que fornece os elétrons que geram as ligações químicas. Esse nível, ele é chamado de nível de valência, ok? Quando a gente tem um metal, e nós trabalhamos com metal, porque eletrônica é condução de eletricidade, então a gente não tem átomo isolado, a gente tem nuvens de átomos, né? Que é o caso do metal. Nós temos também uma banda, que é chamada de banda de valência, tá? E é justamente aquela que participa, né? Aquela onde estão os elétrons que participam da ligação metálica que formam o metal. Só que, como eu já disse algumas vezes, né, quando ocorre a ligação metálica, aparece, né, como resultado dessa ligação, o que a gente chama de elétrons livres. Tá? São elétrons que têm liberdade para se mover dentro de um metal. Esses elétrons livres, eles passam a ocupar um nível de energia que não é mais o nível de valência, tá? E como se trata de um metal, a gente fala até que não é o nível, mas sim, não é a banda de valência. Eles ocupam uma nova banda. Essa banda é chamada em eletrônica de banda de condução. A banda de condução é ocupada pelos elétrons que podem se mover livremente dentro do metal. Então, o metal, além da valência, nós temos também uma banda de condução. Essa banda é que é a responsável pela condução dos metais, ou pela condução dos condutores. Quando nós temos um isolante, o que acontece num isolante? Olha que bacana. No isolante, a banda de condução, ela existe, só que ela não possui elétrons. Os elétrons que participam das ligações químicas que formam um material isolante, eles não têm energia suficiente para se libertarem e pularem para a banda de condução. Consequentemente, eles não podem conduzir. Mas se a gente dá ao elétron uma energia extra, fornece essa energia extra para ele, ele consegue sair da banda de valência e ir para a banda de condução. E então o isolante se torna condutor. Como essa energia é muito grande, a gente precisa de voltagens, diferenças de potencial gigantescas para conseguir fazer o isolante conduzir. Bom, da mesma forma que acontece com os níveis de energia, entre os níveis existem regiões proibidas. São chamadas gaps, tá? Da mesma forma que existem regiões proibidas nos níveis de energia, nas bandas também existem. Né? Entre uma banda e outra, existe uma região proibida que é a banda proibida, ou seja, o gap, ok? Essas regiões elas foram propostas inicialmente por Niels Bohr.
ele acreditava que nessas regiões o elétron não poderia ser encontrado de jeito nenhum. Foi, inclusive, dessa ideia de Bohr que surgiu a ideia de teletransporte, né? Porque como o elétron consegue pular de um nível para o outro, o Bohr ele acreditava que o elétron desaparecia em um nível e reaparecia no outro, porque era impossível ele passar por uma região proibida. Atualmente, com a física moderna, com o advento da física quântica, onde tudo é questão de probabilidade, inclusive o átomo é uma probabilidade, a gente considera que a região proibida não é proibida, né? Ela é pouco provável, mas ela não é proibida. Então, o elétron pode transitar por ela. Ele só não tem o hábito de ficar nela. Ele pode passar por ela. Inclusive, o elétron, né? Depois da física quântica, a gente descobre que ele entra lá no núcleo, dá oi para o nêutron, dá oi para o próton, viaja lá dentro, dá tchau e volta para o seu nível naturalmente. Tá? Então, em torno das bandas de energia que existem dentro do metal, existem as regiões chamadas regiões proibidas ou bandas proibidas. E é claro que no metal nós vamos ter a banda mais externa, que é a de condução, onde ficam os elétrons livres, e a banda de valência, que é aquela onde existem os elétrons que participam das ligações químicas. Bom, o que acontece dentro dos materiais, né, dentro dos metais? Tá. O que acontece é que essa banda proibida que existe entre as bandas possíveis, ela pode ser um intervalo muito grande ou ela pode ser um intervalo muito pequeno. Isso quer dizer, a distância entre duas bandas pode ser uma distância grande ou pode ser uma distância pequena. No caso dos condutores, entendam muito bem isso, tá? No caso dos condutores, a distância que existe entre a banda de condução, aquela onde ficam armazenados os elétrons livres, e a banda de valência, aquela onde ficam os elétrons que participam das ligações, a distância, quer dizer, a região proibida, ela é muito pequena, ela praticamente não existe. Ela não existe. Então, os elétrons têm uma facilidade gigantesca de pular da banda de valência para a banda de condução. Isso significa que os elétrons têm uma facilidade muito grande de se libertarem, se tornarem elétrons livres. Isso é a principal característica de um condutor. É a existência de uma banda proibida muito pequena, quase desprezível, entre a banda de valência e a banda de condução. Então, na verdade, quando nós temos um condutor, que são os bons condutores de eletricidade, a gente tem que a banda de valência, aquela que participa das ligações, ela é completamente preenchida de elétrons. E a banda de condução, ela apresenta alguns elétrons que são os elétrons livres. A presença desses elétrons livres na banda de condução torna o material condutor. Isso é um condutor. Se alguém um dia te perguntar o que faz um condutor conduzir, você responda de cara: a presença de elétrons na banda de condução. A presença dos elétrons livres que ocupam a banda de condução. Aí o isolante, o que acontece no isolante? No isolante, nós temos elétrons na banda de valência. Esses elétrons não preenchem completamente a banda de valência, igual acontece no condutor. Então, no isolante, a banda de valência ela é semi-preenchida. Como ela não está cheia, não sobram elétrons para ir para a banda de condução, ou seja, não sobram elétrons livres. O isolante não conduz. Então, se alguém te perguntar, diferencia para mim um condutor de um isolante, o condutor tem elétron na banda de condução, o isolante não tem. Por quê? Porque os elétrons do isolante estão todos ainda na banda de valência. E o semicondutor? O semicondutor é aquele cara que está na dúvida. Eu não sei se eu sou isolante, eu não sei se eu sou condutor. Eu não sei se eu conduzo, se eu não conduzo. Eu não sei se eu tenho elétron livre ou se eu não tenho. Então, na verdade, o que acontece no semicondutor? Ele não tem
elétron livre. Mas ele não sabe disso. Então, ele não consegue definir muito bem se ele tem comportamento isolante ou se ele tem comportamento condutor. Então, o que acontece? Ele tem os dois comportamentos. E o ser humano descobriu como aproveitar esses dois comportamentos, como fazer para que, ora, se manifeste um comportamento, por exemplo, comportamento isolante, e ora ele manifeste o comportamento de condutor. Por que ele tem essa possibilidade? Porque, ao contrário do condutor e ao contrário do isolante, olha que bacana, o condutor, a região proibida é minúscula, quase inexistente. No isolante, a região proibida que separa a banda de valência da banda de condução, ela é enorme, muito grande. No semicondutor, essa região proibida, ela não é nem muito pequena, como é no condutor, e nem é muito grande, como ela é no isolante. O ser humano descobriu como aumentar e como diminuir essa região proibida. Quando a gente aumenta essa região proibida, o semicondutor se comporta como isolante, cara. Quando a gente reduz essa região proibida, nós fazemos o condutor se comportar como condutor, o semicondutor vira condutor. Então, o ser humano descobriu como alterar essa região proibida através da aplicação de uma diferença de potencial no semicondutor. Bom, então o semicondutor é isso, tá? É um cara que não tem elétron livre, mas ele tem a região, a banda de valência que participa das ligações completa. Se eu der um taquinho nos elétrons da banda de valência, eles pulam para a banda de condução, e aí nós passamos a ter elétrons livres na banda de condução. Agora, existe um processo que facilita isso, que facilita a passagem de elétrons da banda de valência para a banda de condução, que facilita o semicondutor deixar de ser um isolante e conduzir. Esse processo é o que nós vamos ver aqui agora. Quando a gente vai na natureza e tira um material semicondutor, os semicondutores mais comuns que existem na natureza são os elementos químicos silício e o germânio. Ok? Então, quando você pega na natureza um cristal puro, por exemplo, o cristal de silício, esse cristal de silício puro, ou cristal de germânio puro, a gente chama de semicondutor intrínseco. Ele não conduz. Se você pegar um cristal de germânio ou de silício e colocar uma voltagem nele, ele não passa eletricidade. Ele não passa eletricidade. Naturalmente, ele não conduz. Mas existe um processo que a gente faz nesses cristais intrínsecos, nesses semicondutores intrínsecos, que podem transformá-lo em um condutor, como eu já disse aqui várias vezes. Que procedimento é esse? Esse procedimento ele é chamado de dopagem. O que é uma dopagem? A dopagem é a gente ir no cristal de semicondutor puro e substituir alguns de seus átomos por um outro elemento químico. Como, por exemplo, está apresentado aí, né? Um átomo de alumínio. Olha só. Então, quando eu pego um semicondutor puro e acrescento nele um átomo de outro elemento químico, eu estou fazendo a dopagem. Para que a gente faz essa dopagem? A gente faz a dopagem para transformar o semicondutor em um material que está prestes a conduzir. Que eu consigo fazer conduzir facilmente. Agora, por que ele fica fácil de conduzir? Bom, eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Vocês revejam essa aula, porque é um assunto complexo, ok? Mas eu gostaria que vocês tivessem noção disso. O que acontece? Quando eu pego um cristal puro, um cristal de silício
ou seja, um semicondutor intrínseco, e acrescento um outro elemento químico nele, olha só olha a genialidade humana. Olha a genialidade humana. E fantástico. O silício, né, tá aqui ó, na tabela periódica, ele é um elemento químico, ok? Que tem, vejam bem, camada 1, camada 2, ok? Camada 3, camada 4. Nós temos aqui, ó, na sexta coluna da tabela periódica. Todos os elementos que estão nessa coluna, vocês estão no terceiro ano, vocês sabem disso. São elementos chamados de tetravalentes. Ou seja, eles possuem 4 elétrons da camada de valência. São os 4 elétrons que participam das ligações entre átomos, ok? São átomos tetravalentes. Quando um átomo está na quinta coluna da tabela periódica, ele é um átomo trivalente. O que significa isso? Que ele só tem 3 elétrons da camada de valência. Então, ele só pode usar 3 elétrons para ligar. Então, veja, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de cristal de silício. Todos os átomos de silício são tetravalentes, possuem 4 elétrons de ligação. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, considerando aqui na minha figura, né, esse átomo, ok? Nós temos aqui, ó, 2, 2, 2 e 2. Por que nós estamos vendo 2, né? É porque são 4 átomos, são 4 elétrons de um átomo com 4 elétrons do outro, que está ligado a ele. Então, nós temos ao redor de cada átomo compartilhados 8 elétrons. Isso porque cada átomo de silício tem 4 elétrons de valência. Mas quando a gente pega o boro, por exemplo, ele não tem 4 elétrons de valência, ele só tem 3. Então, ele compartilha um de seus elétrons com um átomo, um de seus elétrons com outro átomo, um de seus elétrons com outro átomo, e o quarto átomo ele não tem elétron para compartilhar. Então, falta um elétron. Em eletricidade, a falta de elétron é interpretada como uma carga positiva. E em eletrônica, a carga positiva é chamada, com outro nome, ela é considerada como sendo um buraco, ou uma lacuna. Então, quando eu pego um átomo de silício, um cristal de silício, que está todo mundo ligado, bonitinho, e jogo átomos de boro lá dentro, nós vamos criar um punhado de ligação faltando um elétron. Ou seja, nós vamos criar um punhado de ligações com buracos, com cargas positivas. Epa! Corrente elétrica é um movimento de carga elétrica. Não interessa que carga elétrica que é. Então, se eu enchi um cristal semicondutor de buracos, de cargas positivas, eu transformo esse cristal em um material condutor. Então, essa é a função da dopagem. Tornar um semicondutor que não conduz, em situação normal, transformar ele em um condutor. Bom, mas e aí? Né? Vejam bem, eu posso colocar um material trivalente no lugar de um silício, mas eu posso colocar também um material pentavalente, ou seja, que tem um elétron a mais. Então, por exemplo, se eu substituo um átomo de silício por um átomo de arsênio, o átomo de arsênio, ou de fósforo, ou de nitrogênio, por exemplo, ele tem 5 elétrons de valência. Então, quando eu ligo com os átomos de silício, olha que bacana que acontece. Olha a genialidade humana. O cara percebeu que o átomo de arsênio colocado junto de átomos de silício, ele vai usar 4 de seus átomos para fazer ligações. Mas vai sobrar um elétron. Então, ele usa 4 elétrons para participar da ligação e sobra um elétron. Esse elétron que sobra, ele é automaticamente um elétron livre. É uma carga negativa.
Então, nós temos dentro do cristal de silício cargas negativas livres. Quando eu coloco átomos de arsênio lá dentro, se eu coloco átomo de boro, eu fico com cargas livres. Quais cargas livres? Cargas positivas, buracos. Se eu ponho átomos com mais elétrons, eu fico com elétrons livres. Esse processo é a dopagem. O que ele faz? Torna o semicondutor mais fácil de conduzir. Torna o semicondutor um condutor. Esse processo de dopagem me permite ampliar ou reduzir aquela região proibida que existe entre a banda de valência e a banda de condução. E aí eu consigo alterar as propriedades do semicondutor, tornando ele condutor ou tornando isolante. Quando a gente dopa um semicondutor e ele passa a ter buracos ou lacunas, a gente chama esse semicondutor de semicondutor do tipo P. Por quê? Porque as cargas elétricas em seu interior serão cargas elétricas positivas. A gente diz, inclusive, que as lacunas ou os buracos serão os responsáveis pela condução elétrica. A gente chama essa responsabilidade, tá? De portador. Os buracos e as lacunas são os portadores da corrente elétrica, são os portadores majoritários. Quando a gente coloca um outro material na dopagem que sobra elétron livre, os responsáveis pela condução são esses elétrons livres. Elétron é carga negativa. Então, quando eu dopo, acrescento um átomo dentro de um condutor e sobram elétrons livres, cargas negativas, a gente chama o semicondutor de semicondutor do tipo N, com sobra de cargas negativas. Existem basicamente dois semicondutores na natureza. Os semicondutores do tipo P, onde existem lacunas ou buracos, cargas positivas, e aqueles onde existem as cargas negativas, que são os semicondutores tipo N. Atenção! Um semicondutor P, um semicondutor N sozinho não servem para nada. Puta merda, né? Para que isso, então? Que desespero é esse? Ah, eles sozinhos não. Mas quando eu junto os dois, pimba, o milagre acontece. Ei, trinchonado! Quando você junta um semicondutor do tipo P com um semicondutor do tipo N, nós construímos um dispositivo elétrico que é chamado de diodo. É um semicondutor. É um componente eletrônico semicondutor. O que é um diodo? É isso aí, né? É a junção de um semicondutor P com um semicondutor N. Olha que bacana, nós vamos unir uma coisa que falta elétron com uma coisa que sobra elétron. É como se eu construísse uma minúscula bateriazinha. Ok? Na hora que eu junto esses dois semicondutores, acontece aquilo que deveria acontecer. Acontece o óbvio. E o que é esse óbvio? Olha, elétrons negativos são atraídos por falta de elétron, que é positivo. Então, os elétrons que sobram, que são negativos, são atraídos pela falta de elétron. Então, o que acontece? Na hora que a gente junta um semicondutor P com um N, alguns elétrons que estão próximo aqui, ó, do que a gente chama da junção, eles migram, eles passam para o lado P. Pessoal, isso é bonito pra caramba. O que isso faz? O que isso faz? Isso faz o seguinte, ok? Isso faz o seguinte. Olha só que trem porreta. Entendam isso, pelo amor de Deus. Olha só que legal. Abriu. Então, o que acontece? Ó, vou mostrar para vocês.
Quando a gente pega o material do tipo P, que são cargas positivas, nunca se esqueça que em eletricidade, carga positiva é falta de elétron. E junta isso com o cara N, que são sobras de elétron, o que acontece? Veja, na região de proximidade do semicondutor P com o semicondutor N, alguns elétrons passam para cá. Então, o que acontece? Quando eu pego um elétron e coloco no lugar onde faltava um elétron, o que vai acontecer? Deixa de faltar o elétron. Então, isso aqui desaparece. A falta de elétron desaparece. E repare que o elétron que estava sobrando aqui também deixa de existir. Então, esse excesso de elétron aqui, ó, ele também desaparece. Então, o que acontece? Esse elétron daqui pula para cá. A falta de elétron desaparece, o elétron que sobrava desaparece. O elétron daqui pula para cá. A falta de elétron desaparece, a sobra de elétron desaparece. Olha que legal. Entre a região que falta elétron e a região que sobra elétron, se forma uma terceira região, que é essa região aqui, ó. Essa região não falta nem sobra elétron. É uma região neutra. Essa região é chamada em eletrônica de região de depleção. Olha que nome feio. Isso mesmo. É uma zona vazia. É uma zona neutra. É a região de depleção. Quando você junta dois semicondutores, um tipo P com um tipo N, sempre se forma essa região de depleção. O que acontece com essa região de depleção? Ela impede o material de conduzir. Ela se transforma numa banda proibida e impede que elétrons de um lado pulem para o outro. O material se comporta como isolante. A camada de depleção, ela tem a função de impedir que os elétrons do semicondutor N continuem passando para o semicondutor tipo P. Caso isso aconteça, nós vamos ter a total neutralização do cristal semicondutor. Ele volta a não servir para nada. Para nada. Agora, o que acontece? Quando eu crio um diodo, forma-se essa região. Veja, eu consigo controlar a espessura dessa região. De que maneira? Ligando o diodo a uma fonte de energia elétrica, ligando o diodo a uma bateria. E o que isso faz? Isso faz o seguinte, veja bem. Antes de ligar, vamos conversar o seguinte, né? Eu quero apresentar para vocês o diodo. Esse aqui em cima, essa figura aqui em cima, com um triângulozinho e uma reta, é o símbolo do diodo. As duas figuras embaixo correspondem ao diodo de verdade, a aparência dele. Um diodo, ele tem esse risco aqui, ó, do símbolo, né? A seta representa o material do tipo P, que a gente chama de anodo. E o risco representa o material do tipo N, que a gente tem o catodo. Ok? Então, veja bem. Então, todo diodo, ele tem um anodo e um catodo. É importante identificar isso. Nos diodos de verdade, aqueles que a gente compra, componente eletrônico, todo diodo tem essa lista, uma lista que destaca um de seus lados. Então, essa lista ela é colocada no diodo para a gente identificar quem é o seu catodo. Ok? Então, catodo e anodo são os nomes dos terminais do diodo, que estão conectados lá dentro do diodo aos materiais, aos semicondutores tipo P
e aos semicondutores do tipo N. Então, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui um diodo, tá? Essa figura aqui, ó, tá dando para vocês verem? Tá um pouco escuro, né? Aqui, melhorou. Essa figura que está aparecendo aqui, ó, é S1J, né? Isso aí é um diodo SMD, tá? Que está soldado aqui numa pequena plaquinha de circuito. Tá? Eu estou usando o microscópio para a gente poder enxergar aí. Repare que o meu diodo SMD, ele tem linhas aqui assim, ó. Essas linhas aqui assim foram colocadas para indicar onde está o catodo dele, ok? Então, isso aqui, galera, é um diodo SMD, formado por dois semicondutores. Lá dentro existe uma pastilha de silício, onde existe parte dela material do tipo P e parte dela material do tipo N. Eu vou tirar aqui um pouquinho. Não assustem, não. Fui eu que movi o microscópio. Então, eu vou apresentar para vocês aqui agora, né, um segundo diodo. Esse aqui, ó. Isso aqui também é um diodo, tá? Repare. Aqui dentro, né, está uma pastilha de silício com material do tipo P e do tipo N. Isso aqui é um diodo identificado, que é o 1N47. É um diodo, tem outra numeração, que é um 4705. Ele é um diodo especial, é um diodo que a gente chama de diodo retificador. E repare que ele tem uma lista preta desse lado aqui, ó. Essa lista preta desse lado, ela serve para indicar qual desses dois terminais é o catodo do diodo, ok? Então, está aqui o nosso diodo. Ao lado dele, eu tenho um segundo diodo, que é esse aqui, ó, tá? Esse aqui, ó, também, ó lá, dá para ver parte da identificação dele, um N47, o restante está aqui debaixo, tá? Eu não vou conseguir mostrar para vocês, está aqui assim o número. Mas você pode notar de novo a lista preta aqui assim nele, ó. Essa lista preta, ela é feita para identificar o terminal correspondente ao catodo do diodo. A pastilha de silício está colocada aqui dentro. E aqui eu tenho um terceiro diodo, tá? Esses diodos são usados, por isso que eles estão oxidados, ok? Nós temos aqui mais um diodo, tá? Ele aqui, ó. Esse aqui também é um diodo, deixa eu virar ele aqui um pouquinho para a gente poder enxergar. Olha só. Esse aqui é um diodo também de uso comum, ok? Em eletrônica. É um diodo chamado de diodo retificador, ok? E a gente percebe claramente, né, a presença. O diodo tem o corpo todo negro, né, todo preto. E aqui no caso, a gente percebe claramente a presença, né, de uma faixa cinza desse lado aqui do diodo. Essa faixa cinza representa ou ela identifica o seu terminal correspondente ao catodo. Do lado de cá não tem nada. E aqui assim nós temos essa faixa cinza. Todo diodo tem essa faixazinha, né? Que identifica o seu catodo. E aqui nós temos um diodo também, né? Que nós já conhecemos, mexemos com ele na aula passada, que é o LED, tá? O LED é um diodo especial, que é um diodo que emite luz. Aqueles outros que eu apresentei aqui, eles não emitem luz, tá ok? São diodos de uso comum. No caso do LED, a gente identifica, né, o terminal do catodo dele, ok? Através de um lado chato, né, que eu mostrei para vocês na aula passada. Esse lado chato aqui corresponde ao catodo do LED. Bom, mas por que eu tenho que saber quem é o catodo, né? Porque para fazer o diodo conduzir, ele tem que ser ligado de uma maneira correta. Ele precisa ser ligado de uma maneira correta. E que maneira correta que é essa? Pois é, a gente chama essa maneira de ligar o diodo de polarização. De polarização. Existem duas maneiras de ligar o diodo, ou seja, existem duas polarizações para o diodo. A polarização que faz ele conduzir e a polarização que faz ele não conduzir. Ou seja, a polarização que o torna condutor e a polarização que o torna um isolante. Tá, como é que nós vamos identificar isso? Ô, pessoal, existe um macete muito bacana que eu gosto que vocês utilizem para saber quando o diodo conduz
e quando o diodo não conduz. Ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, tá? Uma pequena molecagem. Eu vou copiar essa imagem e vou trazê-la para aqui. Tá bom? E eu quero que vocês entendam o seguinte. Deixa eu colar ela aqui, ó. Então tá. Nós temos aqui a nossa figura. Esse símbolo que está aqui, ó, esse símbolo aqui, este símbolo aqui é o símbolo do diodo, ok? Tanto numa figura, tanto nessa figura, quanto nessa figura. Então, vou tirar isso fora, não me interessa. Agora, olha que bacana. Esse símbolo que está aqui, ó, é o símbolo de uma bateria. Uma bateria qualquer. Nesse símbolo é importante a gente lembrar o seguinte, né? Esse risco maior e o risco menor identificam a polaridade da bateria. O risco maior é o lado positivo, ok? E o risco menor é o negativo. Então, aqui, ó, positivo e negativo. Lembrem-se que, quando a gente analisa a corrente elétrica, a gente sempre analisa a corrente elétrica no sentido convencional. Qual que é o sentido convencional? A corrente sai do terminal positivo da bateria e retorna pelo terminal negativo. Ok? Agora, quando que o diodo conduz? Quando que eu ligo o diodo de forma que ele conduza a eletricidade? Reparem o seguinte, se a corrente elétrica sai do positivo e volta pelo negativo, significa que ela passaria no diodo neste sentido. Ok? Agora, repare, o sentido da corrente elétrica coincide, tá? A flecha que indica o sentido da corrente elétrica coincide com o símbolo, a flecha que existe aqui no símbolo do diodo. Tá vendo aqui? Isso aqui parece uma flecha. Ó. Repare, ela está apontando para o mesmo lado da corrente. Quando eu ligo o diodo, de tal forma que o seu cátodo fica ligado no negativo da bateria e o anodo fica ligado no positivo da bateria, nós vamos ter que o diodo conduz. Ele funciona como um condutor. Quando eu ligo o diodo dessa maneira, a gente fala que o diodo foi polarizado diretamente. Na polarização direta, o diodo conduz. Ok? Agora, repare desse lado de cá. A corrente elétrica, ela sai do positivo da bateria e atravessaria o diodo nesse sentido aqui, ó. Ok? Nesse sentido aqui. Ó. Então, a corrente retornaria para o lado do terminal negativo da bateria. Mas repare que quando eu ligo o diodo desse jeito, ou seja, quando eu ligo o cátodo do diodo no positivo da bateria e o anodo do diodo no negativo da bateria, a setinha, a flecha do diodo, teria sentido contrário, ela indicaria um sentido contrário àquele percorrido pela corrente elétrica. Quando isso acontece, galera, sabe o que faz? O diodo não conduz. Ou seja, o diodo se comporta como um isolante. Ok? E aí a gente fala que o diodo foi polarizado indiretamente. Então, o diodo é aquele que ora conduz, quando polarizado diretamente, ora não conduz, quando polarizado inversamente. Ok? Agora, olha que bacana. Vou mostrar para vocês aqui um negócio interessante. Ó, na aula passada, eu mostrei para vocês o teste de um resistor. Ok? Então, olha aqui. Ó. Isso aqui é uma plaquinha que a gente chama de protoboard. Ok? Muito utilizada em eletrônica, para a gente fazer circuito sem precisar de soldar os componentes. Ok? Então, aqui assim estão os diodos que eu mostrei para vocês, né? Aquele diodo, né? O azul e o vermelho. A câmera é ruim,
Mas mesmo sendo ruim, a gente pode perceber que o diodo azul ele tem um tracinho preto aqui, ó, dizendo que esse lado de cá é o terminal do cátodo e esse lado de cá é o terminal do anodo. O diodinho vermelho também, ele tem, né? Esse lado aqui, ó, sem risco, e esse lado de cá tem um risquinho preto. A câmera não ajuda muito a gente ver, né? Mas ele tá aí. E aqui, aquele outro diodo, tá? A gente tem um terminal aqui, ó, sem o risco, e o terminal de cá com o risco. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma noção, tá? Só para vocês verem, eu nunca vi testar um diodo. Então, você vai ver testar o diodo, ok? Então, como é que a gente testa o diodo? A gente testa o diodo da seguinte maneira. Ó, eu vou pôr o meu protoboard aqui embaixo, tá? Eu vou tentar descer a câmera para ver se a gente tem uma visão melhor. Aqui, ó. Aí está o microscópio, tá? Aqui estão os diodos, tá? Olha só que bacana. Tá aqui o diodo, tá? Os dois. Tá aqui o azul, tá aqui o vermelho, tá? Esse aqui, assim, ó, é o nosso multímetro da aula passada. Ok? Eu vou apresentá-lo a vocês de novo hoje. Os cabos já estão conectados, nós não vamos explicar de novo como é que se conecta os cabos, né, porque não precisa. E aqui, assim, olha, a imagem da câmera está meio ruim, meio não, né? Muito. Mas nessa posição que é azul aqui embaixo, ó, eu estou apontando com o mouse, é a posição que eu utilizo para testar diodo, ok? Como aqui está ruim de enxergar, eu vou apresentar para vocês hoje um segundo multímetro, ok? Que é esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui é um multímetro digital que pode ser comprado em lojas de material de construção e custa extremamente barato. Esse multímetro eu comprei na época por R$25, ok? E funciona muito bem. Ó, tem a chave rotativa, que me permite selecioná-lo como amperímetro, voltímetro e ohmímetro, igual da outra vez, né? Igual o outro. E ele tem um símbolo de diodo mais visível, né? Que está aqui assim, ó. Ele aqui, ó. Ok? Esse aqui é o símbolo do diodo. Eu vou pegar esse multímetro e vou girar a chave seletora para a posição do diodo. Veja que a chave seletora ela tem uma seta, né? Indicativa de posição. O mouse está em cima da seta. Olha ela aí, ó. Ok? A seta está apontando exatamente para o símbolo do diodo. Aqui você pode ver o painel do meu multímetro. Ok? O display dele. Quando o multímetro está indicando esse número 1, ou ele não está lendo nada, ou então ele não está conseguindo ler aquilo que eu quero ler. Ok? Agora, eu vou pegar as pontas de prova, que estão aqui, ó, e vou conectar o meu diodo. Ok? Então, eu vou pegar aqui, ó. Tá certo? Sigam comigo. Eu vou conectar. Ixi, agora eu precisava de uma mão extra, né? Deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui o multímetro para que vocês consigam ver. Vou deixar ele aqui na minha mão mesmo. Ó. E aí eu vou utilizar meus dedos, tá? Para me conectar aqui. Tá aqui. Então eu estou encostando a ponta de prova em um dos terminais do multímetro. E agora eu vou conectar outra. Repare que eu não estou pegando nas pontas de prova, tá ok? E agora eu vou conectar aqui, ó. Ó, tá encostando em uma das pontas de prova, encostando a outra. Repare que o multímetro não leu nada. Por que o multímetro não leu nada? Porque eu polarizei o diodo de forma que ele não conduza. Então, meu diodo está polarizado inversamente. Tá ok? Eu vou trocar as pontas de prova. Tá ok? Então, aqui, ó, vou tirar a ponta de prova preta, vou substituir pela ponta de prova vermelha. E aí eu vou conectar agora as pontas de prova invertida. Olha o display do meu multímetro. Gente, tem dificuldade de segurar isso aqui, né? Ó, aqui, ó. Eu vou colocar aqui agora. Ok? Ó, olha só. O multímetro leu. O multímetro leu. Olha ali, ó. 812. Está de cabeça para baixo. 811. 812, 812, 812.
Viram? O multímetro leu. Então, de novo, se eu troco, se eu inverto as pontas de prova, o multímetro não lê. Se eu troco a polaridade delas, o multímetro lê. Tá ok? O que significa isso? Que quando eu polarizo o diodo diretamente, ele conduz. Quando eu polarizo o diodo inversamente, ele não conduz. Se eu polarizo diretamente, olha aí, ele conduz. Se eu polarizo inversamente, ele não conduz. Ou seja, ora o diodo conduz, ora não conduz. Esse valor que aparece aqui, ó, no meu caso aqui agora, 828, isso é um valor de tensão elétrica. É a chamada tensão da junção PN. É a voltagem. Lembram que eu disse ainda há pouco que quando eu construo um diodo, o que eu faço na verdade? Eu coloco um treco positivo junto com um treco negativo? Isso é uma mini bateria. Então, isso gera uma diferença de potencial, isso gera uma voltagem. Essa voltagem é a chamada tensão de junção. E é essa tensão que o meu multímetro está lendo ali no caso. Então, é dessa forma que a gente testa um diodo. Se você testa um diodo e ele lê nas duas polarizações, o diodo está em curto. A gente joga ele fora. Se a gente testa um diodo e ele não consegue ler, de qualquer jeito que eu polarizo ele, ele não dá leitura nenhuma, a gente fala que o diodo está aberto. A gente joga ele fora também. Ok? Então, esta é a ideia por trás do semicondutor, do diodo. Eu estou apresentando para vocês aí agora uma tela com várias imagens de diodo. Esses diodos que eu apresentei para vocês, tá? O LED, o diodo retificador de silício, que é um diodo de plástico preto, né? Feito, obviamente, dentro dele é silício. Aqui está a lista que identifica o terminal do cátodo. Aqui um diodo especial, que é um diodo chamado diodo Zener, muito utilizado para regulagem de fontes de tensão. E ele tem também a faixa preta aqui, ó, que identifica o terminal do cátodo. Aqui um diodo utilizado em radiotransmissão e radiorecepção, chamado de diodo detetor, é um diodo de germânio, tá? E aqui um diodo muito usado ultimamente, né, que é o diodo laser, que substitui os lasers a gás que eram utilizados no passado. O diodo laser é aquele que você compra naquelas ponteirinhas, né, que a gente compra no camelô, que são laser vermelho, laser azul e por assim por diante. E aqui assim estão os diodos SMD, né? As linhas identificam o terminal correspondente ao cátodo, ok? Então isso é um diodo, isso é um semicondutor diodo. Agora, não existe só o diodo. Existem outros tipos de semicondutores, ok? Eu vou apresentar só para vocês aqui hoje, a título mesmo de apresentação, para vocês poderem conhecer um outro dispositivo semicondutor que é estupidamente utilizado em eletrônica. O sonho do ser humano era controlar a intensidade da corrente elétrica. Ok? Então, o resistor, ele é um dispositivo que me permite limitar a corrente, mas não me permite controlar ela. O primeiro dispositivo inventado pelo homem capaz de controlar a corrente elétrica é esse que está na foto aí que eu estou apresentando para vocês. Ela é chamada de válvula termoiônica, né? Então, isso aqui é um dispositivo que era extremamente utilizado no início do século passado e tinha a função de controlar a corrente elétrica. Mas é um dispositivo que funciona com muita corrente elétrica, então ele esquenta demais. Ele é literalmente uma lâmpada, ele acende, tá certo? E é através do calor que controla-se a emissão de elétrons, ou seja, controla-se o fluxo de corrente elétrica. Né? E é um processo complicado, muito complicado e lento.
Então, os dispositivos valvulados, você ligava ele, tinha que esperar um tempão para ele poder funcionar. Né? O Geraldinho conhece, né? Eu também conheci televisão valvulada. Você assistia um programa, você ligava a televisão, saía de perto dela e tinha que esperar ela esquentar para poder dar o som e a imagem. Os primeiros computadores, o ENIAC, foi feito com válvula desse tipo. Como? Além do inconveniente do superaquecimento, o espaço, o tamanho dessas válvulas é muito grande. Algumas delas são do tamanho da mão da gente. Ok? E esse inconveniente era o limitador, porque você não podia fazer um equipamento que tivesse muita válvula, porque senão ele ia ser grande demais. Então, no meio do século passado, o pessoal substituiu. Oi? O pessoal substituiu as válvulas por uma invenção baseada no diodo. Tá? Aqui a gente tem uma imagem em close-up, né, de um diodo, onde é possível ver aqui o cristal de silício. Tá? Esse cristal de silício tem conectado a ele um condutor, que é o terminal do anodo, e aqui nós temos o terminal do cátodo. Esse pequeno condutor que a gente vê detalhado aqui dentro é chamado de bigode de gato, viu, pessoal? É o nome verdadeiro dele. Ele faz a conexão do anodo com o cristal de silício, tá? Que está conectado aqui no cátodo. Então, baseado no funcionamento do diodo, ora conduz, ora não conduz, o pessoal conseguiu criar, né, um dispositivo. Veja bem aqui, ó, o diodo polarizado diretamente. Olha só que bacana. A lâmpadazinha acende, conduz. O diodo polarizado inversamente não conduz. A lâmpadazinha não acende. Então, baseado nesse comportamento do diodo, o pessoal das indústrias Bell, né, esses caras aqui, ó, em 1947, eles construíram um chamado triodo. O triodo é uma junção de dois diodos ligados, um o contrário do outro. Nossa, que confusão. Bom, na verdade, o que você tem é um semicondutor constituído não de duas camadas. A gente não pega só um material tipo N, tipo P e junta. Mas a gente junta 3 camadas. Ou seja, a gente pega material do tipo P e N e forma com eles 3 camadas de material, que pode ser P com N com P, ou então que pode ser N com P com N. Isso forma um triodo, 3 camadas. Esse triodo, ele recebeu o nome de transistor. Tá aqui um transistor. Veja bem, ele é formado por 2 diodos ligados opostos. Agora, essa ligação de 2 diodos opostos ela gera 3 possibilidades de conexão. Ou seja, ela gera 3 terminais. Um ligado ao anodo de um diodo, outro ligado ao anodo do outro diodo, e uma terceira conexão ligada na junção dos cátodos. Ou, no caso aqui, né, no inverso, uma conexão num cátodo, uma conexão em um outro cátodo, e uma terceira conexão na junção dos anodos. Então, basicamente, isso aqui é o que forma o que nós chamamos de transistor de junção bipolar. Por que bipolar? Porque é junção de material N com material P. Ok? Quando a gente junta material P, N e P, nós criamos um transistor que ganha esse nome, transistor PNP. Quando a gente junta material do tipo N, material do tipo P e material do tipo N,
nós criamos um transistor que é chamado de transistor NPN. Os dois transistores PNP e NPN fazem exatamente a mesma coisa. O que eles fazem? Eles permitem o controle da corrente elétrica. Essa foto aqui embaixo, ó, é uma foto tirada em microscópio, onde a gente vê aqui, ó, no centro, a pastilha de silício e aqui a ligação dos terminais do transistor, né? Um dos terminais é essa bola preta, o outro terminal é essa bola preta, e o terceiro terminal é toda essa casca metálica que forma o transistor. Isso tudo fica guardado dentro de um tubo de plástico, que dá ao transistor esse aspecto aqui, ó, ok? Então, o transistor sempre tem 3 terminais. Um desses terminais, ele é chamado de terminal base, identificado pela letra B. Um outro terminal, ele é chamado de terminal coletor. E o terceiro terminal do transistor é o terminal do emissor. O que o transistor faz de diferente do diodo? Gente, é só para vocês terem uma noção, tá ok? O que o transistor faz de diferente? O diodo, ora ele conduz, ora ele não conduz. Polarizado direto conduz, polarizado inverso não conduz. O diodo, ele faz... o transistor, ele faz mais. O transistor, ora conduz, ora não conduz, e ainda permite controlar a quantidade de corrente que passa por ele. Normalmente, o transistor, ele é ligado para conduzir, ok? A gente coloca o transistor no circuito para que ele conduza ou não entre 2 terminais. Esses 2 terminais são, de fato, o terminal emissor e o terminal coletor. São esses 2 terminais que vão ser polarizados de tal maneira que o transistor conduza ou não conduza. O terceiro terminal que eu apresentei para vocês, ou seja, o terminal chamado de base, ele serve como um terminal de controle. Dependendo da intensidade da corrente que eu faço entrar ou circular pelo terminal da base, eu consigo controlar a intensidade da corrente que flui entre o emissor e o coletor. Então, veja, o transistor, ele tem um terceiro terminal, que é o terminal de controle, é a base. Se eu vario a corrente elétrica que entra na base ou que sai da base, essas variações da corrente da base interferem ou controlam a corrente que flui pelos outros 2 terminais do transistor, ou seja, pelo terminal do emissor e do coletor. Então, se eu faço uma corrente grande entrar na base, eu permito que uma corrente grande passe do emissor para o coletor ou do coletor para o emissor. Se eu faço, ou se eu injeto uma corrente pequena na base, muito pequena, eu faço uma corrente pequena passar pelos terminais do coletor ou do emissor. Então, variando-se, olha o que eu vou dizer, é importante, é o 12º mandamento. Estava lá na tábua de Moisés. Ele só não leu, porque ele não virou as tábuas. Estava escrito lá atrás. Variando-se a corrente aplicada na base de um transistor,
eu controlo a corrente que flui entre o emissor e o coletor. Esse é o 12º mandamento. Variações na corrente de base provocam variações nas correntes coletor e emissor. E é assim que o transistor controla a corrente elétrica. É dessa maneira. É dessa maneira. Então, o transistor é utilizado nos circuitos. Olha aí algumas figurinhas. Uhul! O transistor é utilizado nos circuitos para controlar a corrente elétrica. Agora, quando ele controla a corrente elétrica, ele me permite alguns efeitos, algumas funções, algumas aplicações. Que aplicações são essas? São as aplicações do transistor. O que o transistor faz? Ele conduz corrente elétrica. Ele controla a corrente elétrica. Mas, ao controlar a corrente elétrica, ele faz também o seguinte. Ele funciona como amplificador. Ele pode pegar uma corrente pequenininha e transformá-la em uma corrente grandona. Ele pode pegar um sinal fraquinho e transformar em um sinal grandão. É o que acontece nos dispositivos amplificadores de som. Eles são cheios de transistores. Você pega a sua voz, injeta a sua voz em um microfone que gera um sinal elétrico fraquinho. Esse sinal elétrico entra, ele é jogado num conjunto de transistores e os transistores amplificam esse sinal, controlando essa corrente elétrica. Então, o transistor serve de amplificador. Ampliam a intensidade de um sinal, de uma onda. Eles ampliam a amplitude de uma onda, controlando corrente elétrica. Mas eles também podem funcionar como chaves liga-desliga, que não precisam da interferência humana, que não precisam de eu mexer na chave liga-desliga. Eles fazem isso sozinhos. Quando o transistor funciona como uma chave liga-desliga, ele funciona como o que a gente chama de chaveador. Galera, a informática, a eletrônica digital, o código binário é produzido por transistores. Dentro dos circuitos dos computadores, nós temos trilhões, quadrilhões, quinqualhões, sextualhões de transistores funcionando simultaneamente como chaves liga-desliga. Quando o transistor liga, ele conduz eletricidade, nível lógico 1. Quando o transistor desliga, ele não conduz eletricidade, nível lógico 0. Então, aquele código binário 1000011001 é formado por transistores que ligam e desligam, ou seja, que conduzem e não conduzem infinitas vezes por segundo. É o transistor a chave dos processadores, dos controladores microprocessados. Dentro de um processador existem, na verdade, bilhões, trilhões, quadrilhões de transistores que ora conduzem, ora não conduzem. Então, um quad-core, um octa-core, um 16-core, um core, é um punhado de transistor trabalhando junto. É isso. É para isso que o transistor serve. E ele ainda pode funcionar também como regulador de tensão. Então, o transistor pode fazer 3 coisas. Ele pode funcionar como um chaveador, como um amplificador e como um regulador de tensão. Os transistores são usados nisso. E como que ele faz isso? Variando-se a corrente da base, eu controlo a corrente que flui entre emissor e o coletor. Ok?
Esse símbolo que eu estou apresentando aqui agora, tá, galera? É o símbolo do transistor, ok? Então, o símbolo do transistor é esse aí, ó. Existem dois tipos de transistores, como eu já disse, o PNP e o NPN. Então, nós temos dois símbolos, tá ok? Eu vou falar uma bobagem aqui agora, eu quero que vocês entendam, é uma bobagem útil, tá ok? Então, como eu disse, nós temos os dois símbolos para o transistor, ok? Que símbolos são esses? Nós temos esse aqui, ó. Vou desenhar agora, não vai ficar bonitinho não, mas azar. Então, o símbolo do transistor é esse aqui, ó. Tá ok? Desculpe. O símbolo do transistor é isso aqui, ó. Ok? Aqui, aqui e aqui. Ou então, o símbolo do transistor é isso aqui, ó. Ok? Aí você vai falar assim, caramba, como é que eu diferencio os dois? Então, vou representar aqui o transistor PNP e o transistor NPN. O símbolo do PNP, ele tem base, que é o terminal ligado nessa linha reta, o coletor e o emissor. Base, coletor e o emissor. O que é que diferencia o PNP do NPN? Veja, no PNP, nós vamos ter uma seta no terminal do emissor. E repare, a seta aponta para dentro do transistor. Ok? No NPN, também nós vamos ter uma seta no terminal do emissor. Essa seta sempre fica no terminal do emissor. Só que no NPN, essa seta aponta para fora do transistor. Então, uma brincadeira que a gente fala para decorar isso é o seguinte: não me entendam mal, tá? É um macete. O PNP a gente chama de põe na perna. Põe na perna. Por quê? Porque a seta está apontando para a perna do transistor, para as pernas do transistor. E no transistor NPN, a gente chama ele de não põe não. Não põe não. Por quê? Porque a seta está apontando para fora das pernas do transistor. Ok? Portanto, isso é apenas um macete. Tá ok? Identificação. Transistor NPN. Flecha para fora. Não põe não. Transistor PNP. Flecha para dentro. Põe na perna. Atenção, repito. A flecha sempre fica no terminal do emissor. Tá ok? Sempre no terminal do emissor. Atenção. Às vezes, o símbolo do transistor, ele pode vir sem o círculo. Ok? Ele pode vir sem o círculo. Quando isso acontecer, eu gostaria que vocês entendessem que é o mesmo transistor. Ok? Então, o símbolo, às vezes, pode aparecer só assim, ó. Pode ser só assim, C, E e B, ou, né, no caso, só assim. Ó, C, B e E. Então, isso aqui também vai representar o nosso transistor. Esse aqui, o PNP, põe na perna, e esse aqui, o NPN, o não põe não. Beleza? Não! Esse professor com mulher demais. Pior que mulher bicuda. Com o perdão da expressão também, né? É só uma brincadeira. Então, aqui, ó, para vocês poderem conhecer, aqui, ó. Esse bitelão aqui é um transistor, não está muito bonitinho, não. A gente consegue perceber as três pernas dele aí, ó. E aqui na frente nós temos um pequenininho também, um três pernas, que é o transistor. Eu vou mudar para a câmera do... Como é que chama? Do microscópio, que aí a gente consegue ver um pouco melhor. Ok? Desculpem. Então tá aqui, ó. O transistor
as 3 pernas do transistor, a cara dele. Tá? Oi. Aqui o transistor. As 3 perninhas dele, base, coletor, emissor, e a cara do transistor grande. Aqui está o transistor pequenininho. Olha ele aí. Tá? Tá de cabeça para baixo, pessoal, me desculpem. Tá? Mas esse é o transistor. Bom, a ideia hoje, não vai ser possível, era identificar esses 3 terminais. Isso não será feito hoje. Ok? A gente faz talvez na aula que vem. Alguém me perguntar, desculpa, eu interrompi. Pode falar. Estou sozinho? Não, Cleone, ninguém tinha feito perguntas, não. Não, é porque eu estou ouvindo aqui um som, pode ser do meu celular. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ó, desculpem, a apresentação do transistor foi corrida, a ideia de semicondutor, porque, a princípio, vocês já viram a ideia de semicondutor com a professora Natane, né? Então, eu queria só apresentar os componentes e, na aula que vem, a gente testar o transistor, só para vocês poderem ver como que a gente identifica os terminais dele. É muita informação, então a sugestão, né, é a gente... Eu vou pôr os slides lá no Moodle, e aí a gente dá uma olhada, né, dá uma revisada no que foi falado aqui hoje. Qualquer pergunta, sou todo ouvidos. Cleone, eu fico pensando o seguinte, esses meninos que não estão assistindo a aula, será que eles estão assistindo a aula depois? Porque eletrônica não se aprende sozinho, não, hein? É difícil. Você está vendo aí, por exemplo, o nível de complexidade dos assuntos que eu tratei, que hoje eu falei de nível de energia, banda de energia, junção, região de depressão. Isso é complicado. Sinceramente, eu não espero que todo mundo saia aqui hoje. Não, eu sei perfeitamente tudo que Cleoni falou. Eu expus uma ideia, para vocês terem uma noção. Agora, para conhecer um pouco mais a fundo, é necessário pesquisar sobre o assunto. Né? É isso que a gente faz. Então, quem está perdendo aula, eu sinceramente não sei o que fazer. Se não estiver assistindo a aula depois, está literalmente encravado. Eu fico pensando como que eles vão ser, né, eles vão conseguir fazer as atividades sem assistir aulas. É isso que eu fico pensando. Vão ter que fazer um milagre, né? E, bom, milagre a gente não tem muito o que fazer com ele. Né? Vocês estão vendo aí a minha câmera ainda? Está apresentando? Só para mim, vou apresentar aqui rapidinho, só mostrar para vocês. Gente, isso aqui, ó, quem é da parte de informática, né? Lógico que todos aqui são. Isso que eu estou colocando aqui, ó, tá? Isso é chamado de circuito integrado. Tá aqui na minha mão, ó. Vocês podem ver que é um dispositivo cheio de perninhas, né? É um circuito integrado. Em eletrônica, a gente chama de circuito integrado. Na informática, vocês chamam de chip, tá ok? Bom, o que esse cara faz, né? Esse cara, na verdade, ele tem esse nome de circuito integrado porque ele concentra dentro dele uma grande quantidade de dispositivos eletrônicos, ok? Então, dentro desse circuito integrado, a gente tem, às vezes, centenas, às vezes, milhares de transistores. Então, aqui dentro, ó, é um conjunto, isso aqui é um conjunto de transistores, resistores, capacitores, tudo feito em uma pastilha de silício só. É a miniaturização. Aqui é um chip antigo, tá? No chip mais moderno,
nós temos milhares de milhões de transistores dentro de um encapsulamento do tamanho desse ou até menor do que esse. Ok? Acho que a gente pode finalizar, né? Já passou até da hora. Eu falo demais. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Podemos parar, então? Vou encerrar a gravação. Interrompendo a apresentação e, por fim, encerrando a gravação. Eu agradeço a participação de todo mundo. Eu que te agradeço, Cleoni. Fica com Deus. Fiquem Um abraço para todo mundo. Um abraço, Geraldino. Até mais. O pessoal está dormindo, rapaz. Eles estão só logados. Até mais. Um abraço a todos. O Daniel falou assim, o transistor é uma loucura. É loucuras. Ô, Daniel. Eu acho que ele já saiu. Eu não... o transistor não é só uma loucura, não. Ele é um milagre. Pois é. É um milagre da eletrônica. Tudo que nós temos hoje é baseado nesse bichinho, né? É, incrível. É incrível. Um abraço, Geraldino. Então falou, Cleoni, até mais. Então, tchau. Bom dia para todos. Tchauzinho, vou postar a aula lá. Parando a gravação.